Caríssimos, caríssimas, aqui é Rafael Bragança. Vou conversar com vocês hoje sobre Gilberto Freire. Gilberto Freire, que é um filho da elite pernambucana no século passado, no século XX. Ele viveu entre 1900 e 1987 e é um dos grandes nomes do pensamento social brasileiro. Então, as suas ideias influenciaram muito nossa forma de pensar o que é o Brasil. Ele, muito jovem, foi para os Estados Unidos, estudou lá durante muito tempo, teve uma vivência acadêmica nas universidades, deu aulas, teve aulas, né? Estudou, por exemplo, com o grande antropólogo Franz Boas. Nós já conversamos sobre o Franz Boas aqui. O Franz Boas foi um antropólogo alemão que viveu uma parte da sua vida nos Estados Unidos, fez carreira nos Estados Unidos. E o Franz Boas foi professor do Gilberto Freire. Por que eu estou falando isso? Porque as ideias do Franz Boas são muito importantes para o que o Gilberto Freire fez na sua principal obra, no seu principal livro, que é Casa Grande e Senzala, publicado em 1933. Ok? Bom, o que essa obra tem de interessante? Vamos tentar entender o quadro antes dessa obra. Né? O que se discutia no Brasil antes dessa obra? Antes dessa obra, muitos intelectuais brasileiros ficavam atordoados pensando o problema racial no Brasil. Então, para muitos, a presença negra no Brasil era um problema. E para muitos, a miscigenação, quer dizer, essa mistura entre europeus, descendentes de africanos, era vista então como um grande problema. Mas era visto como problema pelo viés da biologia mesmo. Então, havia um pensamento racista, que era visto como científico, de que negros são inferiores a brancos e que esse mestiço é geneticamente inferior e que os negros são geneticamente inferiores. E que isso explicaria o porquê de o Brasil não se desenvolver. Sim, eu sei, isso soa absurdo hoje, e é realmente absurdo, mas era isso que se falava naquela época, que se discutia naquela época. E a obra Casa Grande e Senzala vai ajudar justamente a superar essa perspectiva, essa visão limitada sobre o problema racial no Brasil. Porque em Casa Grande e Senzala, o Gilberto Freire faz um elogio à miscigenação. A miscigenação deixa de ser vista como um problema e passa a ser vista como uma solução, como algo positivo. É uma marca do povo brasileiro, uma marca que não deveria envergonhar o povo brasileiro, muito pelo contrário. Por que ele consegue elogiar a miscigenação? Justamente porque ele vai deixar aquela discussão da raça de lado. Então, ele faz uma diferença entre a hereditariedade da raça e a hereditariedade da família. A hereditariedade da raça é a questão genética. Ele vai dizer, bom, isso até pode existir, mas isso tem um peso menor. Isso não é tão importante quanto os traços da nossa formação social, da nossa cultura. E aí ele vai dizer que a gente precisa estudar a família brasileira. A família, mais uma vez, não como algo biológico e genético, mas como relações sociais. Uma forma de se relacionar. Tá bom? E que família é essa que ele acha que é a mais importante, aquela que deve ser estudada? A família que ele chama de família patriarcal, que vem da época colonial, que é a família em torno desse homem que é o senhor de engenho, que manda nas mulheres, né, que manda na mulher, nos filhos, nos escravos, nos agregados, nos livres pobres. Tá? Essa figura que, para ele, foi quem promoveu a colonização, foi quem começou a desenvolver uma civilização no Brasil, que ele vai chamar de civilização patriarcal. Tá bom? Então, é uma leitura sobre o Brasil colonial que, aliás, é muito influente ainda, né? Tratar o Brasil colonial como sinônimo de açúcar, latifúndio, escravidão. E
para ele, qual é o espaço onde as principais relações sociais aconteciam? Na Casa Grande. Casa Grande, que era onde o senhor vivia com a sua família. Família aqui, gente, não entendida como pai, mãe e filho, mas com todos aqueles que convivem na intimidade. Tá bom? Então, ele acha que os traços dessa família patriarcal da época colonial persistem no Brasil, de alguma forma. Tem um momento em que ele fala, inclusive, que estudar isso não é só ir aos arquivos, mas é um exercício de sensibilidade, que basta conversar com as pessoas, quer dizer, conviver numa região rural para você perceber os traços e a herança dessa colonização, tá bom? Bom, dito isso, a gente está entendendo mais ou menos qual é a tese dele, e aí eu queria também falar não só sobre a tese dele, mas também sobre a forma de pesquisa dele e os problemas dessas teses dele, tá? Então, para continuar falando sobre a tese dele, então, essa Casa Grande, ela se aproximou da senzala, e se aproximou da senzala por quê? Porque, para ele, né, com o passar do tempo, as relações entre brancos, negros, indígenas foi se adocicando. Sim, são palavras dele, são palavras complicadas mesmo, tá? Ele vai dizer que houve uma aproximação dessas três raças, desses três grandes grupos, e esses três grupos se influenciaram. Então, esse senhor de engenho, branco, ele começa também a absorver traços da cultura africana e traços da cultura indígena. E nós somos um resultado dessa mistura. Bom, então a Casa Grande é o espaço onde acontecem essas relações, é onde, digamos assim, a cultura brasileira vai se formar, essa aproximação com a senzala. E aí a gente já passa o que foi a pesquisa dele para eu já falar sobre os problemas, né, dessas teses. Bom, ele é inovador porque ele vai falar da miscigenação como algo positivo e vai superar a questão biológica, mas ele também é muito inovador pela forma como ele faz pesquisa. Além dele escrever muito bem, ele vai começar a usar fontes históricas que não eram usadas até então. Ele vai estudar diários, ele vai usar diários como fonte, documentos da Inquisição, receitas culinárias. Ele usa também o folclore no interior do Brasil, né, como algo que traz a memória colonial, o folclore brasileiro, quer dizer, a cultura oral, aquilo que as pessoas falam, aquilo que as pessoas contam. Ele até, estudando essa tradição oral, fala da Casa Grande como um espaço mal assombrado, onde mortos e vivos convivem, porque, em geral, as pessoas eram enterradas ali mesmo, onde ficava, né, o engenho. Essa relação com a religiosidade, né, a intimidade mesmo. Então, ele foi um intelectual que trouxe a intimidade do passado brasileiro. Isso foi muito inovador e influenciou muita gente. E ele também usa a literatura como fonte. Então é isso, ele é inovador na sua pesquisa, inovador na sua tese. Problemas, críticas. Bom, ele vai apagar a violência que marcou esse processo de colonização. A escravidão é uma relação de violência, né? A história do Brasil colonial é uma história de violência e de exploração. E ele não vai considerar isso. Os críticos do Freire vão bater muito nessa tecla da forma como ele abordou a escravidão, muito romantizada e idealizada, e vão dizer o seguinte: olha, a tese do Gilberto Freire é a de que existiu e existe no Brasil uma democracia racial. Como se essas três raças estivessem em condição de igualdade naquela época e estivessem em condição de igualdade até hoje. Então, Gilberto Freire vai ser acusado de ser um conservador, de ser um reacionário, de ser um intelectual que elogiou sem reservas o que foi a colonização do Brasil. Então essas são algumas das críticas
bastante pertinentes contra o Freire, e também apresentei para vocês nessa conversa algumas das contribuições dele. Então ficamos por aqui, acredito que já dei aqui para introduzir o assunto, e é isso, a gente se vê, tá bom? Grande abraço.